Estamos começando mais um Não Pode Parar. Isso mesmo, e hoje a gente quer falar sobre sacerdócio. Que legal, hein? Sacerdócio. É uma palavra bonita, mas é uma palavra muito pesada. Por quê? Porque ela traz grandes responsabilidades na vida de cada um de nós. Você, meu irmão, que um dia nasceu XY, nasceu com uma determinação de Deus para executar, para exercer, para determinar um novo posicionamento. Quando a Bíblia diz que nós nos uniremos, né? Vai deixar sua mãe e seu pai e formarão uma nova família, isso chamam de casamento. Ele começa a dar ali uma responsabilidade para nós. O que era dos nossos pais, agora passam para a nossa vida. O sacerdócio, ele começa a ter a indicação quando nós entendemos quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Deus da nossa vida, quem é que cuida de nós e como Ele nos ensinou. Eu estava conversando com a pastora Thalita dizendo aqui de como isso é profundo, de como essa situação é antiga e realmente traz grandes responsabilidades. O homem, antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer outro assunto, ele deveria pensar primeiro se ele é capaz, se ele está preparado, se ele já foi estabelecido. Hoje nós vemos tantos casamentos acontecerem e tantos casamentos se desmancharem. Tantos homens serem meninos e tantos meninos querendo ser homem. Nós vemos tempos errados, tempos diferentes, tempos perdidos, porque as pessoas não estão prestando atenção nos ensinamentos, nas orientações. Por isso, a gente olha no passado e vê algumas características fortes. Homem chegava à conclusão, até a determinação, homem não usa cor-de-rosa, homem não faz isso, homem não faz aquilo, nem chorar podia chorar, homem não chora. Acho que você já ouviu isso. Só que de repente nós transacionamos, nós viemos mudando. Algumas pessoas trabalharam muito nessa mudança, mas não trabalharam nessa mudança para melhor. Na verdade, trabalharam nessa mudança para trazer grandes riscos. Sabe por quê? Porque essa mudança não foi objetivada, nem foi balizada ou colocada, né, de uma forma a pensar no que Deus acha de tudo isso. E sim na satisfação da carne humana, na satisfação dos desejos humanos, do orgulho pessoal. E com isso, à medida que foi se fragilizando, que foi tirando toda essa parte, como chamam aí de machismo, né? Foram tirando o machismo, nós começamos a ter uma grande dificuldade. Homens frágeis, homens medrosos, homens que não entendem qual é a função deles na presença de Deus. Porque tudo que nós hoje fazemos tem uma promessa, tem uma indicação, tem algo maior da parte de Deus para nossas vidas. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós temos o cuidado de Deus para nossas vidas. Quando nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer, nós temos também uma promessa sobre tudo aquilo que foi determinado. Por isso, apesar de muitas vezes nós podermos mudar os nossos comportamentos e aprimorar o nosso respeito às pessoas, nós vamos lembrar de quem é o Senhor que nos orientou, de como Ele nos orientou, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós não devemos fazer. E hoje, nós temos visto aí essa condição de deixar o pai e a mãe e se unirão e serão um novo casal, ou seja, terão uma nova família, falhando. Falhando por quê? Porque as pessoas estão indo lá para satisfação muito mais sexual do que realmente pensar em família ou pensar em comportamentos. É tão interessante que quando você começa a olhar para a Bíblia, começa a olhar o que ele diz, nós começamos a ter sinais de onde está o nosso engano. Olha aqui, em 1 Timóteo 5,8 diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Aqueles que não cuidam da sua família. Tem pessoas aí que não entendem o que é cuidar da família. Cuidar da família não é só dar o mantimento, não é só dar a roupinha. Cuidar da família é saber se eles estão entendendo qual é o caminho que Deus tem preparado para eles. Quando fala sacerdote, está falando mais do que simplesmente um mantenedor da casa. Está falando de alguém que cuida de todas as áreas, da física e da espiritual. Está falando de alguém que vai conseguir formar o caráter desta criança, no caso, ou desta mulher, ou marido, quem estiver junto com ele, para que possa atingir
um objetivo forte, uma condição diferenciada. E é interessante, se nós começarmos a ver as responsabilidades que o sacerdote tem, ele tem que ser cabeça, ele tem que ser orientador, ele tem que ser tanto amoroso quanto também muitas vezes mostrar por que não. Olha, se eu for lá em Adão e Eva, e eu vejo ali a posição do sacerdote Adão, ele recebeu uma informação de Deus, não era para comer daqueles frutos. A mulher, numa fragilidade momentânea, assume comer o fruto e dá para ele comer. Se ele exercesse naquele momento o seu sacerdócio, a sua posição, ele teria dito para ela: não, amor, não é para comer, porque nós recebemos uma informação de Deus. Ele não precisava ser estúpido, bruto, rude, nada disso, mas ele precisava ter dito não na hora certa. Mas quando a gente vai andando mais adiante, a gente vê outro caso. Abraão. Abraão recebeu a orientação da sua própria mulher de estar com Agar, a empregada. E ele esteve, e ela gerou um filho, Ismael. E quando ela gerou aquele filho, dali em diante começou uma perseguição, uma briga, uma complicação. E um dia chega Sara e diz para ele que ele deveria se desfazer daquela mulher, daquela criança, que não era a base da família. Ele imediatamente pensou não. Mas aí Deus manda uma mensagem para Abraão: faça conforme Sara está falando. Ou seja, tem horas que nós vamos ter que dizer sim, tem horas que nós vamos ter que dizer não, mas tudo que nós fizermos deveria estar debaixo da palavra do Senhor. Como sacerdote, a nossa capacidade, o nosso entendimento não é simplesmente humano, não é de satisfação momentânea, não é porque todo mundo faz, mas nós temos uma base, nós temos uma orientação. O sacerdote, na casa, ele tem a base espiritual. Mas por que a base espiritual? Porque se você estiver dentro da base espiritual, você jamais vai ferir nem a esposa, nem os filhos, nem ninguém que está lá. Nós sabemos como Deus tem colocado, né, a condição e a capacitação para o sacerdote. E às vezes não entendemos a Bíblia, porque parece até mesmo que ela é complicada. Às vezes parece que a Bíblia fala coisas que a gente não entende. Às vezes parece que a Bíblia fala palavras, para os dias de hoje principalmente, que nos deixam muito preocupados. Sabe aquela parte que ela diz assim: olha, mulher, sede submissa aos vossos maridos. Nossa, quando você fala isso num casamento normalmente de jovens, né, você encontra uma dificuldade incrível. Sabe por quê? Porque o primeiro pensamento que vem: eu não vou ficar debaixo de jugo, eu não casei para ser empregada de ninguém, eu não estou aqui para ficar ouvindo o homem dar ordem para mim. E não é essa a posição. Essa não é a posição. A grande verdade é que essa condição é a condição de cuidado que Deus colocou. Deus colocou essa determinação de cuidado. E às vezes as pessoas não entendem. Pensa um pouquinho. Olha, se de repente o Senhor Jesus Cristo diz que o homem depois tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está dizendo algo muito forte. Jesus deu a vida dele pela igreja. E agora? Quer dizer que ele não pede para a mulher dar a vida dela pelo marido, mas pede para o homem dar a vida dele pela mulher. E nós ficamos assustados quando vemos esse tipo de colocação. E a realidade é essa, que quando você vai lá no livro de Números, você encontra uma passagem explicando que enquanto a jovem mora na casa do pai, enquanto ela mora na casa do pai, ela está debaixo da orientação, da proteção e do cuidado do pai, até que ela saia, se casando, saia de lá. Mas enquanto isso, ela está sobre o visual cuidado dele, espiritual, físico, suprimento e tudo que você tiver. Quando nós olhamos isso, nós entendemos, inclusive está escrito isso, que se o pai disser não, ela para no seu voto e não dá continuidade. Mas se o pai ficar calado, então ela tem liberdade de continuar o voto que ela está fazendo ou o projeto que ela está fazendo. Agora pensa um pouquinho, chega um dia que o pai pega aquela moça, leva ela na igreja, e tem lá um jovem lá na frente esperando, que se chama noivo, e ele vai até lá na frente, dá um beijo na menina e entrega nas mãos daquele homem que está no altar. O que representa isso? Que toda a responsabilidade que estava sobre o pai, agora recai sobre o noivo.
agora passa a ser do noivo. Que responsabilidade é essa? De dar bronca, de brigar, de xingar? Não. De cuidar. A responsabilidade que agora vem é que tudo aquilo que o pai fez, aí brinquei até com o pastor Henrique, falei, você cuidando da Manuela, da Olivia, vai passando os anos e daqui a alguns anos elas vão se tornar adultas e vão querer casar, então tudo aquilo que você fez, você sofreu por elas, você não dormiu por elas, você deu medicamento, você deu comidinha, você ensinou, colocou na escola, deu para elas todo o ensinamento bíblico, toda, vamos dizer assim, orientação da palavra, para que elas se tornassem boas mulheres, mulheres condicionadas à palavra de Deus. Agora esse jovem que pode vir assumir essa menina, ele passa a ter toda essa responsabilidade também. Ah, mas não foi isso que eu pensei quando eu ia casar. Então, seja um sacerdote, pense melhor, aprenda melhor, se prepare melhor, honre o nome de Jesus Cristo, porque nós temos visto tantos homens que se comportam como meninos, como crianças, tantos sacerdotes, entre aspas, que começam a pensar em jogar videogame, a ficar ligado na televisão, a assistir séries da televisão, mas não consegue conhecer a palavra de Deus para que possa formar na sua família o caráter de Cristo. Desculpa a honestidade, mas ser sacerdote não é ser amiguinho. Ser sacerdote não é ser o qualquerzinho que entra no meio da família de alguém ou quer formar uma família. Por isso nós temos tantas separações, porque muitas pessoas estão formando famílias, mas não formando, estão apenas entrando debaixo do mesmo telhado, sentando em cadeiras paralelas, até dormindo junto, lógico, na cama e tal, mas isso não é uma família. Uma família exige responsabilidade. O sacerdócio exige respeito, exige cuidado, exige todo um trabalho, como, se você quiser o exemplo, como Cristo foi para nós. Jesus, cada vez que encontrava alguém, ele formava essa pessoa. Pensa nos apóstolos. Ele ensinava, ele dirigia, ele dava apoio, ele dava todas as características. Para quê? Para que aquela pessoa não perdesse o seu vínculo, não perdesse a sua visão, não estragasse, né, toda a sua realização. Porque não era para um dia, é para um futuro. Formação do sacerdote não é algo momentâneo. E eu tenho certeza que você sabe, né? Você já pensou nisso tudo e já tem isso tudo na sua vida. Né? É interessante uma outra parte que eu vi aqui, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, né? Ele fala aqui assim, ó, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Agora ouve bem, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E agora? Quer dizer que para ser um sacerdote, para almejar o episcopado, como está escrito, você precisa primeiro ser um bom sacerdote na sua casa. Se você não for, você não serve para dirigir uma igreja ou para ser um pastor dentro de uma igreja. Olha como o sacerdócio é profundo. Como o sacerdócio, Jesus, Deus trata de uma forma tão ímpar, tão diferenciada. E nós, homens, fomos chamados para isso, para exercer esse sacerdócio, para sermos esses cuidadores, para estarmos debaixo da vontade de Cristo e para vivermos essa plenitude. Tudo isso traz o quê? Bênçãos sobre a nossa casa, bênçãos sobre os nossos filhos. Por isso que ele fala aqui que nós temos que saber cuidar dos nossos filhos. Por quê? Porque um pai, que é uma pessoa que vai para a igreja e só fica lá e não cuida do filho, ele não está sendo um sacerdote. Ah, mas puxa vida, ele se dá tanto na igreja. Querido, eu sou um exemplo disso, a minha esposa é um exemplo disso. Quando nós vimos que íamos ficar na igreja, sabe o que nós fizemos? Escolhemos levar nossos filhos junto conosco para a igreja. Começamos a colocá-los de uma forma especial para participar na igreja. Hoje, eles são pastores e estão colocados dentro da igreja. Não porque eu impus, não porque eu obriguei, não porque eu ofendi, não porque eu magoei, eu machuquei alguém. Nenhum deles se tornou rebelde. Sabe por quê? Porque nós ensinamos eles a amarem, a serem sacerdotes, primeiro de si mesmos, depois das suas próprias casas, tendo a visão que Deus quer colocar na vida de um homem. Você precisa gravar isso no seu coração. Você tem um sacerdócio. Você sabe
que você deve ter seu momento de descanso, seu momento de distração, mas você sabe que o tempo da sua vida não deve ser jogado fora. Você sabe que você tem a sua esposa, tem seus momentos particulares com ela, tem o sexo, é algo de Deus, é uma bênção, mas você também tem uma responsabilidade de ajudá-la naquilo que for necessário e de formá-la, porque ela vai gostar e te amar mais e mais pelo cuidado que você expressa. Cuidado não quer dizer ser bobo. Cuidado não quer dizer ser frouxo. Cuidado quer dizer ser orientador de forma que ela perceba que isto é bom para ela. E ela vai desejar estar com você muito mais. Não porque você é um fantoche bobinho, não. Porque você tem a capacidade, você tem a autoridade e você exerce essa autoridade espiritual. Lembra disso? Cristo deu a vida dele pela igreja. Você, sacerdote, tem que estar pronto a levar a sua família na direção de Deus. Se preciso for, dê a sua vida, sacrifique seus dias, mude seu perfil, abra os seus olhos, porque nos dias atuais nós estamos encontrando muitos e muitos homens que deveriam ser sacerdotes, mas que são apenas fantoches, que são pessoas que estão por aí em casamentos, mas estão totalmente desligados da responsabilidade, deixam as mulheres cuidando dos filhos e tiram o corpo fora. Não. Nós precisamos exercer aquilo que Deus nos deu. Nós temos que estar prontos a compartilhar, a ter uma voz de comando e de direção, uma voz que liberta, que levanta, que estabelece. Nós precisamos estar prontos a orar por cada um deles, orar pelos filhos, orar pela esposa, e não importa, mas eu não tenho tempo. Querido, pensa um pouquinho, o tempo é 24 horas no dia, para todo mundo igual, então para você também é. Então abre o seu coração. Mas como é que eu faço? Eu trabalho até tarde. Um período, eu e a bispa chegávamos muito tarde em casa, tínhamos muitos afazeres, e eu abri uma campanha de oração e de ungir os meus filhos. E nós íamos lá, sabe que hora? 1h da manhã, 2h da manhã, a gente ia na caminha deles, levantava lá a coberta com jeitinho, ungia a testa deles, as mãos, os pés, o umbigo, ungia eles todo. E isso foi 21 dias, ou 21 madrugadas. E sabe como um dos meus filhos perguntava para minha esposa, mas você passou por aqui? Porque eu não vi você passar. Então ela passava o batom e beijava o rosto dele, para que de manhã, quando ele olhasse no espelho, ele visse o batom no rosto e soubesse, minha mãe passou por aqui. Eu principalmente nesse caso como sacerdote, tinha que esquecer, eu trabalhava fora, eu trabalhava na igreja e eu tinha a responsabilidade como família, mas eu nunca dei a desculpa de estou cansado, não tenho tempo, porque isso é uma tremenda mentira. Sacerdote, se levante e Deus te recompensará, te dará a manifestação da presença dele e do poder dele. Eu poderia te falar muito mais coisa, mas eu quero deixar só isso gravado no seu coração. Um sacerdote, um homem de verdade, está ligado no trono da graça, está ligado em Jesus Cristo, está debaixo de uma palavra e não anda simplesmente pelo que o mundo diz. Quem anda pelo mundo é do mundo, quem anda pela Bíblia é espiritual, e quem quer ir para o céu, quem quer levar sua família para Deus é espiritual. Então, sacerdote, esse nome é muito forte, essa palavra é muito profunda e essa autoridade está concebida para você da parte de Jesus Cristo para a sua vida. Lembra que eu falei no começo? Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Nós sabemos que tudo isso tem uma responsabilidade e traz dignidade espiritual. Então, meu amigo sacerdote, se prepare, se apresente, se estabeleça, porque Deus quer mudar você. E se você tem alguma dificuldade no seu casamento, na sua vida, aqui na Aliança da Paz, pastor Henrique, pastora Thalita, são responsáveis pelos casais, são responsáveis pelos sacerdotes, estão aqui para colocar sobre a sua vida a posição da realização e da vitória. Vem para cá e você vai conhecer mais e mais. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha, escreve para a gente, nós queremos ouvir a sua voz. Deus abençoe.